Delson Broliato, educador físico e fisiologista, é o quadro Reprogramação Metabólica que você acompanha todas as quintas-feiras aqui na CBN, e liberado já o WhatsApp para que você possa perguntar diretamente para o Delson. Mande a sua mensagem, tem alguma dúvida, gostaria de receber aí alguma dica específica, 991 37 7533. A gente tem destacado aqui esse método que tem contribuído para que muitas pessoas possam alcançar seus objetivos, perdendo peso, emagrecendo com qualidade de vida. Delson, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Uma satisfação estar aqui mais uma quinta-feira falando um pouquinho sobre saúde e orientando e salvando vidas, né? Resgatando algumas vidas, como alguns clientes falam, né? E melhorando a qualidade de vida no dia a dia. E qual o tema que a gente traz para hoje, para começar? Porque daqui a pouco brotam as perguntas e os ouvintes vão dando o direcionamento aqui para o nosso bate-papo. Roberto, eu gosto de trazer alguns casos de sucesso de pessoas que tomaram a decisão de realmente fazer essas mudanças, né, com relação à saúde. Então, hoje pela manhã fiz a reavaliação de uma cliente aqui da região oeste do Paraná, próximo de Cascavel. Foi presencial essa reavaliação e ela eliminou 3 quilos em 15 dias de balança, só que ela provavelmente, pelas medidas delas, ela chegou a baixar 8 centímetros de cintura, quase 10 centímetros também de abdômen, então provavelmente ela aumentou bastante a massa magra, então ela deve ter eliminado em 15 dias, uma senhora de quase 70 anos, próximo de 5 quilos de gordura excedente, né? Então eu vou estar fazendo o cálculo no período da tarde, mandando o planejamento e toda a evolução dela. Ontem eu fiz a reavaliação de 2 clientes que são brasileiros, que moram em Orlando, estão fazendo a reprogramação também metabólica e eliminaram em torno, pelo menos ela, né, que eu lembro em números, em torno de 10, 12 centímetros da região do abdômen. Então, assim, imagina eliminar 10 centímetros no abdômen. Quantas roupas que vão estar servindo? Como que você vai estar se sentindo com a autoestima? E quando você elimina centímetros na região central, do tronco, da cintura, do abdômen, está eliminando gordura visceral, está eliminando inflamação. Então, automaticamente melhora bastante, sim, também a disposição de todos no dia a dia, né? Então, quando nós falamos de reprogramação metabólica, nós falamos de desinflamar o corpo, de reorganizar o sistema. Hoje pela manhã, numa palestra que eu dei para um grupo de empresários, uma das perguntas foi: e a parte metabólica melhora com relação aos hormônios? Melhora, porque isso é visível nos exames. Então, quando a pessoa faz o exame, vem para a reprogramação, faz a reavaliação e depois faz os exames com 30, 40 dias, praticamente, se não todos, boa parte dos exames vão melhorar. Então, o nosso corpo ele é fantástico. Quando a gente coloca o alimento da maneira correta, não deixa faltar, não tem escassez, e coloca o exercício na intensidade certa, que são simplesmente caminhadas, ele começa a dar resposta que às vezes com o medicamento não daria. E não tem efeito colateral. Eu falo, o efeito colateral é autoestima, é roupa servindo, é melhorar a disposição, melhorar a libido, é aquele cansaço extremo que a pessoa tem, daí às vezes ela acha que está precisando de férias, ela tira férias 15 dias, volta, no segundo dia está se sentindo igual, então não é férias. É o corpo que está dando sinais que precisa reverter alguma coisa, reprogramar e reorganizar. A Ivana é de Boa Vista da Aparecida, nós temos mensagens aqui de Cascavel, Boa Vista da Aparecida, mensagens de Toledo. A Ivana de Boa Vista da Aparecida, ela quer saber, já ouvi falar sobre esse método, ele dura quanto tempo e como que a gente faz para ter mais informações? Bom, quanto tempo leva, ela quer saber? Ó, eu vou colocar alguns casos de sucesso com relação a resultados, né? Cliente que próximo de Cascavel, de 67 anos, 9 quilos em 15 dias, né? Então, para quem quer chegar até o Natal, talvez com 5, 10 quilos a menos, ainda há possibilidade. Delson, mas é muito rápido o resultado. Depois aí vem todo o efeito sanfona no período Natal Ano Novo. Não vem efeito sanfona porque não vai perder massa magra, não vai ficar lento o metabolismo. Mas o que é a reprogramação metabólica? É ajustar a alimentação e o exercício físico. Nós temos vários casos de clientes que já têm acompanhamento de excelentes profissionais da nutrição e como personal, fazem academia todos os dias e não vê o resultado. Às vezes está patinando, às vezes durante alguns meses, às vezes até o ano todo. Em questão de 30 a 60 dias a gente reorganiza. Então, como que eu consigo fazer isso com alimento com exercício se alguns profissionais não conseguem? É um método, é um protocolo. Nós vamos ter um passo a passo, nós vamos ter orientação e suporte diário, independente da distância. Eu falei de um caso aqui da região de Cascavel, presencial, pela manhã agora, e falei também de um caso de ontem que eu fiz da reavaliação de um cliente, um casal de Orlando, à distância, tudo online, mesma qualidade, mesmo resultado. Mas como que funciona isso? Faz a consulta, entendo como está a parte metabólica, faço toda a anamnese e a avaliação, faço o planejamento, mostro para a pessoa como que é possível ela chegar na meta dela sem
muito sacrifício, sem passar fome, sem remédio e só caminhando. E ela inicia o protocolo, se ela aceitar o desafio, em questão de 30 dias com relação a tempo, a pessoa já vai ver muita diferença. Tem pessoas que chegam na meta em 30, 45, próximo de 60 dias, questão de 10, 15 quilos de gordura excedente. A manutenção, que é a preocupação, tá, eliminei 10, 15, 20 quilos, ok, quero me manter assim. Você aprendeu um método. Você não vai ficar pesando a alimentação sempre, não vai precisar caminhar todos os dias, mas vai manter uma regularidade. E já não começa a ser um sacrifício, Roberto, que é o que as pessoas falam, vira um hábito. Acaba sendo um estilo de vida, porque a pessoa se sente bem. Quando ela fica uns dias sem fazer nada, quando abusa na alimentação, ela começa a sentir falta de seguir aquele cardápio que fez tão bem, porque melhora assim a disposição também. Muito bem. A Michele de Cascavel, ela diz aqui, o tratamento é natural, tem algum medicamento? Aliás, essa tem sido uma pergunta recorrente, se tem algum comprimido, algum medicamento, algum produto químico. Ele é 100% natural, é isso? 100% natural. O nosso corpo ele foi feito para receber o alimento de forma saudável e ele foi feito para se movimentar. Então não tem nada de aditivo, de medicamento, de suplemento. Se a pessoa já toma alguns medicamentos, ela vai continuar tomando o que ela tomava. Quando ela fizer os exames dela, ela vai voltar no médico dela e vai rever todos os medicamentos, todos os exames, e ele vai realmente. É bem possível, né? A gente tem caso aí de sucesso daqui da região oeste do Paraná, de um senhor de próximo de 70 anos, ele tomava 16 remédios. 45 dias depois ele estava com 12 quilos a menos, dormindo melhor, melhorou o libido, melhorou a disposição, não tinha dor mais, porque ele tinha dor praticamente quase todos os dias, já estava meio depressivo. E quando ele voltou a fazer os exames depois de 45 dias, levou para o médico retirou 13 medicamentos. Então, de 16 ele passou a tomar 3. Então, a reprogramação é para tirar a medicação? Diretamente não, mas quando reorganiza o sistema, há a possibilidade do médico que está acompanhando realmente tirar ou diminuir a dosagem. Então, são menos efeitos colaterais, menos drogas no organismo. Quando é possível, né? Sempre vai ser valioso para a saúde, né? Pergunta da Suzana, né? Suzana de Cascavel e tem também da Raquel, vamos anotar aqui. Ah, a Suzana, ela está querendo saber, tem que abandonar a carne vermelha, é isso? Ela faz uma pergunta bem objetiva. Tem que deixar de comer carne vermelha durante um período? Não, não. A carne vermelha na reprogramação a gente fala para comer 1 ou 2 vezes por dia, no máximo, né? Durante o tratamento, porque vai ter proteína sempre nas refeições, né? Então ela vai comer várias vezes, não vai ser porções grandes, que vai trazer problema nenhum, mas a gente pede para colocar até 2 vezes no máximo a carne vermelha. Mas vai ter peixe, frango, carne de gado, vai ter ovos, que são fontes boas de proteína. E já complementando um pouquinho a pergunta dela com relação, tá, mas o que que eu não como carbo, então só proteína? Não, vai comer carboidrato. Os alimentos integrais, então arroz, lentilha, feijão, frutas, verduras, legumes, então são todos carboidratos, né? E gorduras boas, né? Então são os óleos, né? Azeite de oliva, o óleo de coco, vai ter sempre para complementar em alguma refeição. Ou se não, as oleaginosas, né? Que são castanhas, nozes, amêndoas, então vai ter proteína boa, carboidrato de baixo índice glicêmico e gorduras boas sempre presentes nas refeições. Então é totalmente saudável. E a Com pessoa, para relação. passar por esse processo, vai ter todo o acompanhamento de uma nutricionista e vai receber, inclusive, orientações com cardápio, com Sim, sugestões. sim, vai ter uma Nutri para cada cliente, Roberto. Então nós temos uma equipe hoje de 3 nutricionistas que seguem um método. Então são nutricionistas tradicionais, que no consultório elas prescrevem como qualquer outra nutricionista, e dentro da nossa equipe da reprogramação elas prescrevem dentro do método. São excelentes, dão suporte diário. Então hoje pela manhã mesmo, uma da nossa equipe, que faz parte do suporte, já mandou mensagem para todos os alunos, todos os clientes, independente se moram no Brasil ou não, é um bom dia e se colocando à disposição. Qualquer dúvida, qualquer desafio, lembrando que o suporte nosso é diário, tanto meu, quanto da equipe, quanto da nutricionista. Então, para quem não mandou o peso hoje pela manhã, a gente já recebeu a mensagem de um bom dia e se colocando à disposição para dar suporte. Então, é realmente pegar na mão do cliente e não deixar ele sozinho, né? Prescrever um cardápio, ele não sabe o que fazer, ele tem dúvida e ele acaba fazendo de forma errada, né? Às vezes por achar que é assim. Ele pegar, às vezes, uma planilha de treino, às vezes abusar no excesso, porque achando que treinando mais vai ter resultado, e não é assim. Então, tudo isso vai ter orientação e vai ter suporte diário. Esse é o maior diferencial. E algumas pessoas podem estar perguntando assim, ah, mas é difícil fazer. Eu estou vendo casos que o Delcio conta sucesso, eu conheço pessoas aqui que já fizeram. Eu olhei na rede social, tem bastante testemunho, bastante resultado, mas eu não tenho a mesma disciplina que essa pessoa. Nós temos crianças, Roberto, fazendo. Agora começou um menino essa semana de São Paulo, de 9 anos de idade. Está fazendo junto com a mãe dele. Nós temos 3 pequenos de 12 anos. Um está recebendo alta agora, daqui de Cascavel. Eliminou já próximo de 15 quilos de gordura excedente. Tem mais 2, um online e outro Toledo fazendo presencial. Também está emagrecendo bastante.
Então, é tomada de decisão, é realmente mudar. Com relação ao período, a pergunta que as pessoas fazem, tá, mas nesse período agora é difícil, né? Esse período a gente não para de trabalhar, esse período a gente continua se hidratando, esse período a gente continua dormindo e quer dormir bem, quer levantar com disposição. Então as rotinas continuam. São períodos mais festivos, sim, mas todas as pessoas que estão entrando no plano agora, eles estão ganhando o mês de dezembro de bônus. Eu não conto esse período de tratamento, mesmo que ele faça 100%. Tem clientes que vão fazer mesmo Natal Novo, vão fazer 100%, porque eles tomaram a decisão que a saúde deles é mais importante, né? E alguns clientes vão ficar livre na ceia, do Natal, do Ano Novo, né? E alguns vão comprar o plano agora, vão iniciar o tratamento, param naqueles período festivo e retoma depois em janeiro. Então tem várias possibilidades e não tem problema algum fazer dessa forma. A Raquel de Cascavel, a Raquel de Céu Azul. Raquel de Céu Azul. Obrigado, Raquel, também por participar. Espaço sempre aberto. Essa é uma prestação de serviço que a gente faz. Lembrando que o ouvinte pode mandar sua mensagem 45991377533. Eu vejo aqui algumas mensagens de voz, de preferência mensagem de texto, que a gente vai interagindo aqui em tempo real. A Raquel fala sobre dieta com carne. Ela tem um primo que perdeu peso comendo carne. É proteína, é isso, Delson? Existe Sim. esse método também? Qual que é a sua orientação? Ela pede aqui com muito carinho, ela diz assim, eu gostaria que ele nos orientasse a respeito. Deu certo, meu primo perdeu peso, mas isso corre algum risco? Roberto, a excelente pergunta da Raquel. Eu sou credenciado a Galo Personal e o Galo, né, que é o nosso mentor, ele tem um protocolo que se chama-se Programa Peso. Nesse protocolo tem fases, sim, só de proteína. Hoje eu não aplico mais esse método, né? Não por não ser bom. Eu simplifiquei um pouco mais com a reprogramação metabólica, com mais ferramentas que eu tenho hoje, né, que saiu dessa metodologia também. Mas tem protocolo, sim. O que eu sempre falo assim, siga com a orientação de um profissional. A proteína é o único alimento que ele vai fornecer todas as energias necessárias para o nosso corpo. Lógico que pensando assim, proteína, processo digestório um pouco mais lento, pesa um pouquinho mais, né, do que um carbo. Então ele vai dar todas as fontes, inclusive glicose, depois do processo digestório. Então não vai faltar energia. Só que vai ter que fracionar a alimentação, vai ter que quantificar quantos gramas de proteína a cada refeição, qual que é a distância de uma refeição para outra. Então tudo isso o profissional vai ter que orientar. A gente consegue acelerar mais o processo de emagrecimento em alguns casos. Mas o exercício tem que estar na intensidade certa, são exercícios aeróbios também. Então não é para fazer musculação, não é para fazer exercícios exaustivos, vai ter que ter a intensidade certa, mas vai ter que saber modular cardápio e treino. Então tem dieta sim, só a base de proteína, funcionam também. Não seria o mais indicado. Nós temos outras formas sem colocar só proteína, porque aqui realmente os clientes que fazem dessa forma eles enjoam, né? Porque come de manhã proteína, no meio da manhã, meio-dia, no meio da tarde, final da tarde, à noite. É proteína o dia todo, né? Algumas pessoas que têm problemas renais têm que tomar muito cuidado com isso. Os clientes que fizeram o programa peso conosco, eu trabalhei durante um bom tempo com esse programa, não tem problema nenhum, faziam os exames, estavam mesmo com problemas renais. A quantidade é somente o que vai ser utilizado no organismo, então não tem sobrecarga nenhum, tá? Mas tem sim, para a Raquel entender, tem sim, mas sempre eu oriento, faça se for fazer alguma coisa, independente do tipo de dieta, independente do tipo de programa, com um profissional que seja realmente responsável e tenha uma qualificação, uma especialidade boa, né? Uhum. A Marlise, ela é de Coronel Vivida, é isso? Coronel Vivida, eu tô vendo aqui 4141 é de Curitiba, mas pode ser, né? De repente a pessoa é de lá. Marlise, obrigado. Mostra a sua foto aqui pro Delson. Ela quer perder peso e ela diz o seguinte, né? É uma jovem senhora bonita, não é, Isso. Delson? Mas ela quer perder peso e ela diz o seguinte, tem que eliminar chocolate, chá, café, é isso mesmo? Ela já ouviu falar. A gente pede, Marlise, para evitar o excesso de alimentos termogênicos, porque hoje, o nosso dia a dia, a gente já está mais acelerado do que deveria, né? Então, a gente vai evitar os alimentos. Que se esse alimento é termogênico, eles auxiliassem no emagrecimento, eu costumo falar que aqui no sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não teria pessoas acima do peso com sobrepeso ou obesidade, né? Que nós somos movidos a café, chimarrão, tererê, ou os três juntos, ou um de cada, né? Praticamente o dia todo. Então, a gente pede para evitar, para desacelerar um pouquinho para conseguir reorganizar, né? Eu falo assim, silenciar um pouquinho o nosso corpo para ouvir o que tem que realmente corrigir e responder, né? Sentido, disposição, ver como é que os órgãos estão funcionando, mas a gente pede para evitar sim, ela tá certa, tá? Mas não é uma coisa totalmente restritiva, então é bem tranquilo. E pelo perfil dela, então provavelmente deve ter passado um pouquinho dos 40 anos de idade, esse é o público que mais tem procurado a reprogramação metabólica.
mulheres que estão em pré-menopausa ou já entraram na menopausa. Então, assim, o que que elas percebem? Melhora a libido, melhora a disposição, rejuvenescem, porque melhora a produção do hormônio GH, porque a primeira coisa que nós vamos corrigir é intestino e sono. Corrigir o intestino, Roberto, é outra qualidade de vida. Melhorou a qualidade de sono, a pessoa emagrece dormindo. Então é Uhum. fantástico o método quando a gente faz essas duas correções. É o primeiro ponto a corrigir é intestino e o intestino funciona todos os dias, mas como que está a parte de absorção de vitaminas e minerais? Como que está a tua pele? Como que está a unha? Como está o cabelo? Então tudo isso melhora. A Tânia está dizendo o seguinte: eu estou acima do peso, ela é de Cascavel, Tânia. Ela coloca aqui, eu tive o primeiro filho e engordei. Consegui voltar quase ao peso ideal. No segundo filho, aí eu perdi o controle. E às vezes a minha mãe diz o seguinte: ah, você agora, como é que ela colocou aqui? Você agora está se deixando. Ela recebe, inclusive, as mensagens das amigas dizendo que ela não está se cuidando mais. Só que ela diz que está se cuidando. É difícil. A partir do segundo filho, aí é o equilíbrio hormonal. O que que acontece, Delcio? O que que estaria acontecendo aqui com a Tânia? Tem como resolver? Tem. A gente tem que fazer uma avaliação e entender como é que está a parte metabólica, né? Às vezes a pessoa tem disciplina, ela está comendo alimentos saudáveis, sim, ela está fazendo exercício, só que tem que modular o que tipo de alimento, qual que é a quantidade, às vezes está sendo menos que deveria. Então eu falei assim, mas como? Se ela não consegue ter resultado, se ela está comendo menos? Ela está deixando lento o metabolismo, está perdendo massa magra e o corpo está mandando economizar energia. Aí ela vai na academia, muitas vezes, fazem excesso de exercício por ter disciplina e querer resultado, e às vezes o corpo fala assim: como que eu vou gastar toda essa energia vindo da gordura se não está suprindo a necessidade? A gordura é para sobrevivência, então é isso que nós vamos fazer e reorganizar o sistema. Mas nós temos várias pessoas assim, Roberto, que fazem, entre aspas, tudo certinho. É invejável a disciplina que a pessoa tem e não vê resultado. Vem para reprogramação, em 15 dias transforma a pessoa. Eu posso contar aqui até o caso de que eu falo assim, cliente que está na mesma teto que eu, né? A minha esposa. Minha esposa está com 45 anos. Nós temos uma filha de 20 anos e uma de 13 anos. E ela consegue manter o resultado. Ela passa fome? Não, não passa fome. Ela se priva de algumas coisas em alguns momentos? Lógico que a gente vai se privar quando quer resultado. Mas não totalmente. Vamos fazer o seguinte, Delcio, nós vamos dar um pulinho até São Paulo com o repórter CBN as notícias do Brasil e do mundo. Hoje nós entramos um pouco atrasado com o Delcio em razão da coletiva com o prefeito Paranhos. Então, logo depois do repórter CBN, a gente conclui com o Delcio. Vamos dando sequência aqui no bate-papo com o Delcio Broliato, educador físico e fisiologista, no quadro Reprogramação Metabólica, ele que todas as quintas-feiras está conosco. A Tânia estava demonstrando aqui uma certa dificuldade para perder peso. Delson, você estava falando. Ela disse que teve um filho e ganhou alguns quilinhos, mas depois conseguiu se recuperar. E no segundo filho, aí parece que está muito mais difícil. Por mais que ela busque alguns métodos, ela não está conseguindo perder peso, não é? E eu pude sentir aqui na mensagem um pouco longa que tem até uma parte emocional aqui, não é? Porque de repente as pessoas falam e tal, e ela faz o esforço e não consegue, e às vezes tem aquela cobrança, às vezes é uma amiga, não é? É a própria mãe, uma vizinha, um maridão, de repente cobra, né? E aí Sim. parece que mexe mais ainda com a autoestima da pessoa. E não sei se é um desequilíbrio hormonal, mas você já estava explicando. A Tânia pode ter esse problema resolvido. Mas por que que acontece isso? Mesmo ela tendo lá os cuidados, não perde peso como gostaria. Roberto, são vários fatores que podem influenciar, tá? Existe uma cobrança, sim, às vezes da família, de amigos, às vezes do próprio, né, seja do marido ou da esposa, né, com relação ao resultado. Porque às vezes algumas pessoas comem, entre aspas, totalmente errado, tomam excesso de álcool e conseguem manter esteticamente o corpo, ele tá bem, né? Às vezes a saúde, nem sempre, né? Quem sabe que o excesso não vai trazer benefício, mas tem algumas questões que complicam um pouquinho, né? Que são desafios, né? Eu tenho algumas clientes que, quando chegam no consultório, são clientes que relatam que têm vergonha de ir para a piscina, colocar um biquíni, para ir para a praia, evita colocar a roupa mais justa, coloca a roupa mais soltas. Às vezes, dependendo do evento, às vezes acaba não indo, porque tem que, às vezes, com vestidos, alguma coisa, e acaba se sentindo mal. Às vezes, vergonha do marido, e vice-versa, tanto o homem também, tá? Às vezes a libido está muito baixa, porque às vezes tem a questão emocional, a mulher é muito visual, então ela se sente mal. E às vezes existe a cobrança da própria sociedade também, às vezes pessoas próximas, né? Uma das formações que eu tenho também, que eu acabo dando suporte, eu não se transformo no terapeuta do meu cliente, né? Das clientes. Mas eu tenho formação da parte de hipnose clínica, a parte de terapia sistêmica, Theta Healing, PNL. Então a gente entende um pouquinho como que o nosso cérebro funciona, no consciente e inconsciente.
Então a gente destrava alguns gatilhos durante o tratamento. A reprogramação metabólica é fisiologia pura, é ciência, né? É exercício físico e movimento. Mas a gente consegue reverter o quadro dela assim de uma forma muito simples. E às vezes é engraçado que quando é um cliente com esse perfil que está desanimada, está tentando de tudo, não sabe mais o que fazer, teoricamente está fazendo certo, a gente faz pequenos ajustes no dia a dia com relação à alimentação e exercício. Aí elas relatam sempre assim, Delcio, mas é estranho, porque agora eu estou emagrecendo e eu estou comendo mais do que eu comia antes. Antes eu treinava muito mais, eu estou treinando menos, estou emagrecendo. Então é sobre isso a reprogramação metabólica. É realmente você reorganizar o sistema e resgatar, né, a parte metabólica de uma forma muito simples. E a autoestima vem junto, né? Essa semana na mentoria nós temos uma comunidade para quem tiver interesse em participar também, que, né, semanalmente ou quinzenalmente a gente faz algumas aulas bônus, hot seat, perguntas e respostas, né? Para realmente dar suporte, né? Estar junto mais próximo do cliente. Ela falou, Delso, inclusive eu estava gravado, né? Daí ela autorizou até postar. Ela falou, eu saí em menos de 2 meses do manequim 40 por 36. E depois que eu tive filho, eu não cheguei mais nesse manequim nunca. É o manequim que eu usava quando eu era solteira. Então é possível mudar sim. Essa mulher, ela tem, se eu não me engano, acho que um filho só. Mas eu tenho um caso aqui da região de Rondon. Uma mulher de 47 anos de idade, com 2 filhos, estava com 8 quilos acima já há muitos anos e não conseguia reduzir. Em menos de um mês, ela eliminou 6 quilos de gordura excedente. É uma mulher que treinava todos os dias, praticamente, tinha acompanhamento personalizado de um personal, tinha nutricionista que acompanhava ela já há algum tempo também, então não era por falta de disciplina. Tinha que reorganizar a parte metabólica. É isso que o tratamento faz, é isso que o protocolo faz e acaba tendo um resultado muito rápido. Depois ele retorna para o cliente retorna para o profissional que estava acompanhando. Então, eu não mantenho o cliente comigo, ele pode se manter na comunidade, se quiser fazer parte da ambiência, mas ele acaba voltando para o método tradicional, para academia, para o personal, para academia, né? Não precisa ficar sempre na reprogramação. Mas aprender o método, Roberto, leva para a vida. Eu tenho clientes que fizeram há 4, 5 anos atrás a reprogramação, conseguem se manter magro até hoje e continuam usando o método no dia a dia para benefício próprio. As pessoas que nos acompanham, que gostariam de ter mais informações, a gente sempre, ao final, a gente reforça onde as pessoas encontram o Delcio Bruriato, como que elas podem fazer, para de repente colocar em prática esse método que, de fato, tem mudado a vida de muita gente. Como que as pessoas te encontram, Delcio? Para quem quiser marcar consulta direto já, entrar direto em contato comigo, eu passo na CBN, sempre eu dou acesso ao meu número privado, né? Então é o 45 999 12 40 27. Então, para quem tiver interesse de marcar uma consulta, marcar uma avaliação, entender como que eu posso ajudar, conhecer um pouco mais o método, pode marcar direto comigo, tá? Eu vou estar à disposição. E é possível estar fazendo a avaliação nesses próximos dias ainda, né? Inclusive hoje eu estou em Cascavel ainda, mas é bem tranquilo. Dá para chegar no Natal bem melhor do que às vezes durante o ano todo, às vezes você tentou várias tentativas e não conseguiu ter resultado. E pela rede social pode ser pelo Instagram, pelo Delson Brogliato, com 2 T's, né? Ali vai ter bastante conteúdo, tem bastante testemunhos lá também. O próprio canal do YouTube também tem bastante informação. E também na CBN sempre vai ter as entrevistas ali gravadas, né? Uhum. Para as pessoas assistirem das outras quintas-feiras também. Tem muito conteúdo. Então fico Vai. à disposição de todos. Daqui a pouco essa entrevista, inclusive, se você acompanhou só um trecho, gostaria de acompanhar na íntegra, daqui a pouquinho vai para o site. Olivete nos acompanhando, a Alessandra, obrigado também. Quem mais? A Rosiane que fez aqui uma pergunta, por favor, não deixe de fazer essa pergunta sobre, o que que ela está colocando aqui? Sobre quanto tempo leva para fazer esse tratamento. Quanto tempo leva, Delso? O que mais que ela digita aqui? E pode ser feito. Não, pode ser feito à distância. Você fala de onde? Bom, pode ser feito à distância, Pode. esse contato com você, não é? Você atende online, né? Pessoas, inclusive, fora Atendo. do país. Sim, ontem eu fiz a reavaliação de um casal que mora em Orlando, né? Estão nos Estados Unidos, é de São Paulo. Teve reavaliação do pessoal de Londrina também, de clientes que são de Londrina. E teve as presenciais, né? Então o suporte é o mesmo, seja online, né? Dentro do país ou fora do país. Tempo de tratamento, para a Josiane entender. Normalmente as pessoas chegam na meta dela com relação a emagrecimento em questão de 30 dias, 40, no máximo 60 dias, dependendo da proporção. 8, 10, 15, 20 quilos. Mas o protocolo, nós temos 2 formas de trabalhar. Tanto o protocolo de 90 dias como o protocolo de 6 meses. Então, o protocolo de 6 meses, a gente estendeu um pouquinho mais ele para as pessoas continuar na ambiência, continuar no suporte. Daí foi onde surgiu a comunidade da reprogramação. Então, todos os clientes que fizeram a reprogramação, se fizer sentido, eles podem permanecer na comunidade.
Então, eles estão mais próximos dessa ambiência de orientações, de suporte da nutricionista, o meu suporte, da nossa equipe. Então, diariamente vai ter conteúdo ali, tem aulas pelo Zoom de forma gratuita, tem vários bônus ali, então é bem tranquilo com relação a isso. E você, ouvinte, que de repente não conseguiu fazer sua pergunta hoje, Delso Broliato volta na próxima quinta-feira. Delso, muito obrigado pela presença e até quinta-feira que vem. Eu que agradeço, Roberto. Uma satisfação estar com vocês. Inclusive, agora, pelo que eu percebi, já vai ter atendimento de ouvintes da CBN de São Paulo que está passando por Cascavel, que está ouvindo a CBN. Então, dá para ver que são clientes qualificados, pessoas que realmente querem informação e de especialistas, né? E é isso que vocês estão proporcionando aí para a comunidade de Cascavel e a região, né? Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Delso Broliato, educador físico e fisiologista, no quadro Reprogramação Metabólica.